Vamos falar de um assunto muito sério, gente. Às vezes as pessoas pensam que uma fono, é luxo, não sei pra quê. É necessário, é necessário. Vou falar um pouquinho sobre as nossas convidadas aqui hoje, para você entender um pouquinho. Olha só, Bruna D'Amico Latrecchia e a Mariana Facchiolo Lima, olha só. A Bruna, formada em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo desde 2014, com especialização em fluência em motricidade orofacial e atendimento bilíngue para surdos. Olha que trabalho lindo, gente. Com experiência em atendimento clínico infantil. A Mariana, formada em fono pela PUC também de São Paulo há 20 anos, tá? Pós-graduada em motricidade orofacial e voz com experiência em saúde coletiva e atendimento clínico multidisciplinar. Ambas são CEO da nova plataforma digital FonoHub. Assim, que delícia! Elas têm afinidade com a área da saúde e se identificam muito cuidando com esse cuidado da comunicação. Comunicação é tudo, né, gente? Em tudo tem que ter a comunicação exata. Para ajudar os outros a compreender e se expressar com a melhor maneira possível e acompanhar a evolução do que move, né? E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre melhorar, como que você pode estar se ajudando, na verdade, né? A colocação de uma voz, a voz certa, né? O tom certo, né? Tem lugares que você, por exemplo, os atores, os artistas, a gente estuda, a gente faz 1 ano, 2 anos de fono, a gente vai preparando a voz, aquecendo, os cantores. Então, quando a gente pensa em fono falando muito, a gente fala sempre nos artistas, mas na verdade todo mundo precisa, né? Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Todo meu. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho de vocês. Então, porque as duas são descendentes italianas aí, as duas amam. Então, nós somos fonoaudiólogas, né? E juntas a gente, diante da nossa experiência, até no curso de pós-graduação, a gente viu a necessidade até de contribuir para a fonoaudiologia crescer, né, nos atendimentos. E a fonoaudiologia é uma área que atende todas as fases da vida, né? Desde bebê, criança, adolescentes, adultos, até idosos, né? E a gente atende todas as faixas etárias também, né? Sim. E são muitas áreas, né? São 14 áreas atualmente. 14 áreas? 14. Isso que eu falei, como a gente é artista, acaba direcionando muito nesse lado, né? Da voz. O teatro, para a televisão, e tudo a gente usa mesmo. Mas o trabalho em crianças também vocês fazem, né? Sim, bastante. A gente tem muitas demandas com crianças e adultos também, né? Muitos adultos que têm buscado aperfeiçoar, aprimorar a forma de se comunicar, não necessariamente só quem trabalha com a voz, mas também para melhorar a forma de se comunicar com o outro, nas empresas, nas reuniões, nas palestras. Os adultos, eles estão procurando hoje mais focado mesmo pela voz, para a impostação da voz, porque a voz é tudo, né? É o canal da comunicação. Não só, né? Tem, o que a gente tem visto bastante, vem muita gente, né, da área da voz, então professores, né, que usam a voz profissionalmente. Então, o professor usa a voz o dia inteiro. O dia inteiro. Né, vive disso, né? Então, professores, atores, cantores. Mas também tem aparecido bastante gente que procura melhorar a dicção, a fala, por uma demanda pessoal mesmo. Então, de repente, tem uma dificuldade com o R, que mexe na autoestima, né? Não fica seguro ali socialmente. Então, tem aparecido bastante gente com demanda pessoal mesmo, ou porque na infância não tinha muito acesso, né? E quer aperfeiçoar na fase adulta. Os pais não levaram para fono, não teve né? oportunidade na época. Para fazer o tratamento. Não se achava que era fono, né? Não se sabia, né? Não se sabia, na como verdade. tratar, não sabia o caminho, né? E hoje Tô vendo ali crianças, explica para mim, como que é feito o trabalho com as crianças? Com as crianças, bom, a gente primeiro tem que conversar com os pais para entender por que eles estão trazendo, a gente tem que entender a motivação para estar trazendo para a fonoterapia. Aí então a gente faz, né, uma avaliação mais minuciosa para entender a linguagem, o desenvolvimento dela, neuropsicomotor. E aí depois que a gente faz essa avaliação, a gente traça um projeto terapêutico, só que a gente tem que envolver a tríade escola, família, né? E a gente sempre acompanhando junto. Porque tem muitas crianças que os pais ficam achando bonitinho, né? Que tá falando tudo errado, né? Clé. Chama de neném até 3 anos de idade. Mas isso, com que idade deixa de ser normal, bonitinho? Que os pais devem procurar a ajuda de um fono? A partir dos 3 anos de idade, né? A gente já entende que nessa faixa etária, a criança tem que ter intenção de se comunicar pela oralização.
pela forma oral, né? Se nessa faixa etária a criança está muito no gestual ou falando só palavras isoladas, é isso, aí a gente tem que... Ou não está conseguindo se expressar direito, os pais falam, eu não entendo o que ele fala, aparece muito, né? Eu não entendo, ele fala, ou então só a mãe entende. Vai uma pessoa de fora, às vezes nem o pai entende direito. Tradutor. Mas também depende, também vem um pouco antes até crianças com atraso de linguagem. Então são crianças que, sei lá, tem 2 aninhos, E não tem falam mães que nada pensam, né? ainda. Eu já vi casos da mãe pensar que a criança seria muda, não falaria, porque 2, 3 aninhos sem falar. Sim. Aí a gente fala, procura, não espera, sabe? Mais uma hora vai falar, espera até os 3 para começar a falar. Com 3 anos a criança já tem que, né, tá contando história, já tem que estar super envolta Mesmo na que linguagem. haja essas trocas na fala com 3 anos, pelo menos construindo frases a gente espera. Sim. Até que idade, então? Com que idade tem que a criança, o bebê, começar a conversar e a gente pode esperar até X idade? É o quê? 2 aninhos? Antes de 1 ano, lá pelos 10, 11 meses, a criança tem que dizer as primeiras palavrinhas. Depois, com 1 ano e meio, começar a fazer combinações de palavras, frases curtinhas, né? Que deseja alguma coisa, que intenciona obter alguma coisa. Depois, com 3 anos e meio, a gente já entende que os fonemas já precisam estar desenvolvidos, quase todos. Mas o R, por exemplo, a gente dá um pouco mais de tolerância porque eles são os mais complexos. É o R? Do ponto de... O R brando, né? O R fraco, de barata, arara. Esse R a gente dá um pouco mais de tempo. Joga L, né? Isso. Eles jogam L, né? Isso. Ou troca por I, baiata, né? Ou tem os R's também do grupo consonantal, então prato, né? Braço. Esses também são mais difíceis porque são mais complexos mesmo. Na hora da gente produzir, a língua tem que fazer um movimento rápido, mais preciso, então a gente mais dá mais dificinho, tolerância, assim. assim. Até os 7 anos, Até os 7. se espera que desenvolva todos os fonemas. E como que é o trabalho de vocês? É direcionado a cada uma pessoa bem específico? Vocês trabalham com os professores, né? Que eu quero saber um pouco disso também, de pessoas que trabalham muito com a voz. E tem gente que trabalha muito com a voz e que faz uma colocação errada e acaba tendo calo. A gente está vendo artistas mesmo, né? Um monte de artistas aí que não está conseguindo ter mais a voz. Cria calo. Então, o objetivo é preventivo e de aperfeiçoamento, né? Então, a motivação na área de voz geralmente é para prevenir problemas de voz, calos vocais, nódulos vocais, pólipos vocais ou até cirúrgicos, né? Então a gente faz um trabalho para tratar e reeducar a voz. Então a reeducação vocal também é uma forma da gente prevenir que haja algum tipo de problema físico, uma lesão. Aprender a usar a voz mesmo, né? Não forçar, não tensionar. Tem gente que grita muito. Gente que grita Atrapalha muito. Sim, tem uma tendência, né? Pode gerar uma tendência? Pode. Porque ela vai fazer um esforço laríngeo muito maior na garganta, né? Para ela projetar a voz. Ela está forçando aqui, ela não está se apoiando no filtro, né? Que a gente chama de filtro as estruturas, né? Boca, dentes, língua, bochechas. E a fonte é a voz, né? Onde está a laringe. Então, as pessoas que não entendem que não precisam fazer força aqui, mas apoiar mais aqui no filtro, ela não precisa fazer aquele esforço para ela sair a voz dela, para ter o tom ideal. E né? mesmo saber controlar a respiração. A respiração Isso. tem um papel muito importante na voz. Né? Então, a respiração mais diafragmática, né? E não alta, tudo isso vai ajudando. Não pode dar movimento aqui, né? Se você quer testar na sua casa aí, gente, você não pode ter movimento aqui, ó. Sim. Aqui de cansaço, para ficar Respira cansado. com a barriga. Aqui vai tensionar toda a região Você cervical. se você perceber, colocar a mão e sentir que tá dando esse movimento, tá errado. Vai ter que jogar o ar aqui, né? Costal diafragmática, né? Para ter uma expansão torácica maior E como a que é o gente exercício, conseguir. professora? Dá um exercício Ai, para quem meu tem em casa, Deus. assim? Ó. É assim, gente, você aperta aqui, eu lembro da É bem professora. simples, na verdade, Vai né? abrindo. Pode fazer 10 repetições, então inspira suavemente o ar, suavemente, né? Porque quando a gente fala respira, as pessoas já levantam os ombros, né? Já tensiona toda a Trava, né? região. Então, inspirar suavemente pelo nariz, né? E apoiar as mãos aqui nas costelas para sentir essa elevação do abdômen. Um exercício legal para fazer isso é deita na cama, coloca um livro
em cima da Exato. barriga, e aí você respira esse livre, você tem que ver ele subir. Então é uma forma de você respirar usando a barriga, né? Pra você, mais visual, talvez Isso. seja legal. E as pessoas hoje, as pessoas em casa que não mais para aprender para ficar com a voz bonita, tem que ter um trabalho? Tem que ter também? um trabalho, né? Não, Porque tem gente que não gosta do som, timbre. né? Do timbre da voz. Isso dá para mudar ou não? Isso tem que ser investigado junto com o médico otorrinolaringologista para ver, né, o que é possível de ser feito. Mas a gente consegue adaptar, né? Então, dentro essas pessoas que buscam a fono para modificar o timbre, a gente tem que investigar junto com o otorrino. Mas a gente consegue fazer alguns ajustes vocais. E quanto é, por exemplo, a pessoa quer fazer um cuidado, né? Um trabalho para cuidar da voz? Preventivo, Uma vez por né? semana? O ideal é uma vez por semana. Ou uma, 2 vezes por semana, né? Dependendo do Duas caso. acho que é mais quando a pessoa tá com uma Uma lesão, lesão, precisa acompanhar mais assiduamente. Vocês fazem atendimento online também? Sim. Fala um pouco da empresa de vocês. Então, o atendimento online, na verdade, ele já existe há alguns anos. Mesmo antes da pandemia, já existia a telefonoaudiologia. Mas com a pandemia, os fonoaudiólogos abraçaram a ideia, ficou algo mais natural hoje em dia. E aí foi aí que a gente se inspirou em criar e desenvolver a plataforma FonoHub, que é uma plataforma que tem fonoaudiólogos cadastrados em todas as especialidades da fonoaudiologia, que são 14 atualmente, e de acordo com a modalidade que a pessoa quiser fazer, né? Então, por exemplo, tem fonos que querem atender online, mas também quer atender presencial na clínica ou na casa da pessoa, no domiciliar. Sério? Muito legal. Como que é a rede social de vocês? A nossa rede social é @fonohub_ no Instagram. É isso aí? Isso. Vamos seguindo. Qual é a maior dúvida que vocês percebem hoje, no geral, que as pessoas estão buscando hoje, quando fala com vocês, com as fonos? Bom, Depende do público. Comigo, eu atendo adultos, mas atendo bastante criança também. Então, vem bastante, assim, questão de atraso de linguagem, justamente por causa da pandemia, né? As crianças da pandemia, que a gente fala. sim. Então, vem bastante essa dúvida de quando procurar o fono mesmo, né? Sim, e também os encaminhamentos, né? Os casos encaminhados pelos dentistas, né? Então, os dentistas estão cuidando da parte óssea, aí precisa, para finalizar o tratamento deles, a gente precisa fazer os nossos ajustes na parte muscular, orofacial. Maravilhosa, adorei. Então, o segredo é cuidar da voz. Cuidar da voz, beber bastante água. Água é a melhor coisa para tudo, né? Pra tudo. Maçã também é bom, viu? Maçã? A maçã é muito boa porque ela estimula toda a musculatura facial, né? Então você já vai preparando toda a parte orofacial, a dicção, a articulação, fora a sensação de bem-estar, né? Porque ela é astringente, então dá aquela sensação de limpeza, é muito bom. Ainda se usa morder a caneta para falar a frase, para fazer? É bom demais, né? É muito bom. Fono é tudo, gente. Fono é vida. Com Obrigada, certeza. meninas. Vocês Obrigada. querem mandar alguma Agradecemos. mensagem? Sigam a Agradecer. gente nas nossas mesmo. redes, né? No Instagram, @fonohub_, E o site? no site www. www.fonohub.com.br. Obrigada. Obrigada. Viu?